Hey YouTube! Estamos aqui no ambiente externo hoje para a gente dar continuidade às nossas aulas do Inglês do Zero. O motivo da gente não estar no estúdio hoje é um motivo que você vai entender daqui a pouco. É um motivo especial, te garanto. Mas vamos lá. A aula de hoje ela vai falar sobre o passado. A gente vai estudar um pouco pegando a referência da aula 2. Na aula 2 a gente falou sobre o Present Simple e você viu um pouco a relação entre o verbo be e os outros verbos. Eu até usei aquele exemplo da piscina de bolinha para falar que o verbo be, apesar de ser verbo como os outros verbos, ele tem uma cor diferente, ele tem uma regra diferente, especial somente para ele. Eu vou usar uma analogia parecida hoje, mas não vai ser da piscina não. Para falar dos verbos no passado, nós vamos entender então o seguinte. Primeiro, vamos pegar todos os verbos que existem em inglês e vamos separá-los em duas categorias, assim como no vídeo 2. Inclusive se você não lembra ou não viu o assunto do vídeo 2, clica aqui em cima e você vai ter acesso a esse vídeo do Present Simple para depois você continuar aqui comigo, ok? Para falar do Past Simple, eu quero mostrar para vocês o que está lá no fundo. A gente tem dois prédios, na verdade tem mais, mas eu quero usar esses dois prédios que estão na frente ali. Eu quero que você imagine o seguinte, que você está chegando num prédio, num condomínio, tem dois blocos, você chega nesse condomínio e está escrito na placa da entrada o seguinte, condomínio verbal. Todos os verbos vão estar dentro desse condomínio, eles moram aí nesse condomínio. Muito bem, você passa pela entrada, você chega no condomínio e você vê lá o bloco A e o bloco B, e no bloco B, você vai primeiro ali no bloco B, quando você chega no bloco B, você se depara com o primeiro apartamento e ao bater no apartamento, um verbo abre a porta, o verbo work, por exemplo. Você sabe então que o morador do 101 é o work. 102 vai abrir o verbo go, ou verbo play, ou verbo like, ou verbo study. E você descobre que o bloco B é o bloco dos verbos de ação ou de não ação. Ação work, por exemplo, e não ação like. Você chega ali, você começa a conversar com os moradores desse bloco, e aí você pergunta o seguinte, quem que é o síndico desse bloco? Aí eles falam, sabe quem vai te responder isso? O morador lá do 604. Você bate lá no 604, abre a porta o verbo do, o verbo fazer, e ele fala pra você o seguinte, o meu irmão é o síndico desse prédio. Aí você fala, acho que eu vi ele lá embaixo. Ele tem a sua cara, ele é igualzinho a você. É verdade. Porque ele é meu irmão e ele é síndico, ele que ajuda a gente aqui. Todos os moradores aqui do bloco B é o meu irmão que ajuda. Inclusive eu também, como morador do 604. Assim, então vocês têm a mesma cara, mas vocês são verbos diferentes. Exatamente. Eu sou morador, verbo principal. Toda vez que eu falo morador, entenda como verbo principal, ok? E meu irmão é o síndico aqui do prédio, ele ajuda todo mundo. Então é mais ou menos aquilo que a gente falou da piscina de bolinhas no vídeo 2. Você descobriu então que os verbos de ação moram num prédio e são regidos por uma lei daquele síndico, que é o do. Agora você sai do bloco B e você chega no bloco A, bate no primeiro apartamento e quem abre a porta? O B. Tudo bem e tal, você conversa com o B, despede dele, vai pro apartamento do lado, quando você bate, quem abre a porta? O B de novo. E assim vai em todos os apartamentos, você fala, peraí, você mora aqui no bloco A todinho? Do primeiro até o último andar eu moro aqui. E você descobre então que o B, ele tem um bloco só pra ele. Você pergunta o seguinte, B, quem que é o síndico desse bloco? Eu sei que lá no bloco B, os verbos de ação e não ação, eles são ajudados pelo até irmão gêmeo do rapaz lá do 604. E você? Quem que é o síndico do seu prédio? E aí ele responde pra você, sou eu mesmo. Eu sou o síndico do próprio prédio, eu sou morador e síndico ao mesmo tempo. Só que o be, apesar de ser exclusivo, ele não é tão assim anárquico não, viu? Ele é um verbo que ele respeita as leis. Então ele faz a mesma coisa que o síndico do bloco B. Ou seja, na afirmação, ele não age como auxiliar. Na negação, ele vai agir ajudando o not. Então lá no bloco B você vai ter o do mais o not. Aqui no bloco A você vai ter am not, is not, are not. Então o próprio verbo ele ajuda. Você já viu isso na aula 2. E na interrogação, o auxiliar vai passar para frente do sujeito. Am I? Is she? Are you? Lá no bloco B, do you? Não é? Ou na versão da terceira pessoa, does she, does he. Então você entendeu? Isso é muito importante para você entender que apesar do condomínio ser o mesmo, cada tipo de verbo tem um bloco. Agora eu quero passar para você a manha, como fazer o passado disso que eu estou falando aqui para vocês. Que até agora, isso aqui só foi uma revisão da aula 2. Para fazer passado, nós vamos voltar lá no bloco B. Quando você volta no bloco B, você tem dois tipos de moradores lá no bloco B. Alguns dos moradores desse bloco, eles são moradores que antes moravam em outro tipo de residência. Casa, sobrado, cabana. Eles moravam em outro tipo de lugar no passado. E agora estão morando em prédio. Já outros verbos desse bloco B sempre moraram em prédio. Eles sempre mantiveram essa regularidade. Sabe o que eu quero dizer com isso? Talvez você já até tenha entendido se você já estudou sobre o passado simples. Que os verbos do bloco B, que são os verbos de ação ou não ação, eles são verbos que eles têm um passado ou regular, sempre moraram em apartamento, ou irregular, moraram de outra forma diferente dessa que você está vendo agora no apartamento, no presente. Com esse exemplo, fica mais fácil você entender o seguinte, que quando os verbos
eles são de ação ou não ação, o passado deles pode seguir uma regularidade, olha aí, ó, ED, é o verbo mais o ED, ou uma irregularidade, ou seja, eles moravam de outro jeito no passado, então eles não vão seguir o mesmo jeito que você está vendo no presente, então eles vão terminar de uma forma diferente, não vão terminar com ED. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, vocês vão entender muito bem o que eu estou falando, ok? Para falar de verbos regulares, vamos falar daqueles que sempre moraram em apartamento, ou seja, sempre seguir essa regularidade. Você chegou lá no bloco B, bateu no apartamento e vai fazer um censo, vai pesquisar ali sobre os verbos. O verbo dance, que foi o que te recebeu na casa dele, falou que sempre morou em apartamento, então ele é regular. Como é que você faz para você saber o passado de um verbo? Você vai ter que perguntar para ele, você vai ter que conhecer. E aí o verbo dance, por exemplo, ele vai dizer para você, olha, eu no passado sempre morei em apartamento, então danced, aparecendo aí para você, ó. O verbo dance já acaba com E. Por esse motivo, eu só vou acrescentar o D. Ele é regular, ok? Ou seja, ele vai seguir a regularidade de terminar com ED. Como ele já acaba com E, você entendeu, né? O verbo live também é regular. Você conhecendo o passado dele, você vai saber que o passado dele é lived. E aí você vai ter ele terminando com E, você vai só acrescentar um D. E por último, o verbo like. Você vai lá e descobre que o like, ele também é regular. Já sabe o que fazer? Bota um D no final dele. Ele já acaba com E, e aí você tem o passado desses três verbos, todos eles regulares. Depois você vai conversar com outros verbos. Você bate na porta do work. Ele abriu a porta, diz para você que é regular, que sempre morou em apartamento, e aí você pergunta o passado dele. Nesse caso é mais fácil um pouquinho, porque ele acaba com a consoante. Por esse motivo, você só acrescenta o ED para ele terminar com ED, igual os que a gente falou agora há pouco. Worked, worked, worked. Ok? Se pronuncia assim, mas se escreve worked. Bateu no outro apartamento, o play abre a porta para você, e aí você também descobre que ele vai ficar no passado com ED. Então, só acrescenta o ED. Played, played. Pronto. Esse também é um verbo regular. E por último, você vai ali num outro apartamento, e aí o look abre a porta para você, o verbo olhar, e aí você descobre que ele também é regular. Já sabe o que fazer, né? Só botar ED. Ele acaba em consoante, então acrescenta o ED e ele fica looked. Eu olhei, I looked. Eu joguei, I played. Eu trabalhei, I worked. Legal, né? Então, verbos regulares seguem essa regularidade do ED. Depois, você vai conhecer uma outra galera que também é regular. E aí, você vai perguntar para eles sobre o passado deles. O study abre a porta para você e aí você pergunta para ele o passado. E ele fala, meu passado também é com ED. Então, studied. Sabe qual é o problema nesse caso? A gente vai ter que fazer uma adaptaçãozinha no verbo. A gente vai trocar o Y por um I. O motivo é porque study, ele é uma palavra que acaba em Y e antes desse Y tem uma consoante. Então, todas as vezes que isso acontecer, você vai ter que fazer uma substituiçãozinha no Y. Quer ver outros dois verbos que isso acontece? O verbo try, tentar. I try, eu tento. I tried, eu tentei. Também acaba em ED com essa variação. Percebe? Tá todo mundo acabando com ED aqui. E aí, você tem o verbo cry, chorar. I cry, eu choro. E aí no passado você já sabe o que fazer, né? I cried. Você vai trocar o Y por um I e acrescenta D. Vamos lembrar de uma coisa aqui. Agora há pouco eu falei do verbo play para vocês. Peraí, professor, mas o verbo play, eu não tinha que trocar o Y também? Não. Na verdade, você não vai trocar o Y no caso de play, porque antes do Y não tem uma consoante, e sim uma vogal. Olha aí, play. Nesse caso fica normal. A regra é só para quando tem uma consoante antes do Y. E o último caso de verbos regulares é quando você tem, por exemplo, o verbo stop. Ele acaba em consoante, vogal, consoante. Você vai ter que fazer uma adaptaçãozinha antes de colocar o ED. Você vai ter que dobrar a última letra. Stopped. Vai ter que ter dois P's. Isso vai acontecer também no verbo planejar, plan. Você vai ter que dobrar a última letra e aí acrescenta o ED. Planned. E por último, prefer. Prefer acaba com consoante, vogal, consoante. Você vai acrescentar o ED também, mas antes, dobra a última letra. Essas são as regras, ou seja, todo verbo regular vai cair um desses 4 níveis que você acabou de ver. Ou você simplesmente acrescenta o D, ou você acrescenta ED, ou você acrescenta o ED com uma substituição do Y por I, ou então você vai precisar dobrar a última letra para aí sim colocar o ED. Você visitou então alguns apartamentos com verbos regulares. Os verbos regulares tem 4 diferenças aí, 4 formas diferentes de você acrescentar o ED. Você já aprendeu todas elas, mas agora vem a parte mais complicada. Você conhece agora algumas pessoas desse bloco que não moravam em apartamento, ou seja, que tinham um passado diferente do presente. Nesses casos, aí não tem jeito, você vai ter que decorar esses verbos. Pior, sabe o que é? Que esses verbos eles fazem parte do seu dia a dia. Por exemplo, o verbo eat, comer, o passado dele não vai ser eated. Você vai acrescentar então um ED? Não, você vai ter que colocar o passado dele. E o passado do verbo eat é ate. Olha aí,
Bem diferente, né? Na verdade é o contrário da palavra eat praticamente. Drink, beber, o passado é drank. Aí já não é a palavra trocando as letras igual eat, agora já é trocando o i por um a, drank. Isso vai acontecer com todos os outros verbos irregulares, não tem uma forma certa. A única forma que você tem para conhecer esses verbos é decorando. E aí talvez o aluno pergunte assim, professor, mas decorar esses verbos é muito difícil. Em português a gente faz isso. E em português, cada verbo tem o seu jeito de ser falado no passado, né? Eles têm uma forma muito maluca. E a gente decorou todos, porque faz parte do nosso dia a dia. A minha sugestão para você então é, um vídeo passado eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir. Pegue verbos que fazem parte do seu dia a dia, coisas que você faz como rotina. E use essa tabelinha de verbos da sua rotina para você usá-los no passado. Bom, também no bloco B eu falei para vocês que o síndico desse bloco é o do no presente. Só que esse cara também não morava em apartamento no passado, ele é irregular. Tanto o verbo principal quanto o verbo auxiliar, eles são irmãos gêmeos, então eles moravam juntos, ok? Então o apartamento 604 tem o verbo do, que é irregular, então o passado dele vai ser did. E o irmão gêmeo dele também. No passado, você vai ter que usar o did para você fazer frases na negação e na interrogação. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Você não pode usar os dois tipos de verbo no passado ao mesmo tempo. Ou seja, eu não posso usar o morador e o síndico no passado ao mesmo tempo. Um dos dois vai ter que ir para o passado. Como assim? Vamos pegar o verbo work. Você trabalhou, you worked. Nesse caso não tem o síndico aí, ele não está ajudando ninguém, está na afirmação. Na negação, você não trabalhou, you didn't. O do passa para o passado, então o verbo pode ficar normal, you didn't work. Isso vai se repetir para todos os outros verbos, ok? You didn't work, you didn't play, you didn't study, you didn't go, you didn't have. Você não precisa se preocupar com o verbo regular ou irregular se a gente estiver falando do passado, porque aí é o síndico que vai resolver a parada, é o did. E na interrogação, o síndico também aparece. Dessa vez não é o do, é o passado dele, did, então vai ficar did you work, did you dance, did you have, did you see, e por aí vai. Legal, né? O único tipo de frase que você precisa se preocupar com verbos regulares ou irregulares é na afirmação. Porque esse é o único caso em que o síndico, o did, ele não vai precisar aparecer na frase. Aí o verbo vai ter que resolver a parada do passado. Isso é o que acontece lá no bloco B. Vamos agora para o bloco A e vamos ver como o verbo be se comporta nesse mesmo cenário de passado simples. Quando você chega lá no bloco A, você descobre que o verbo be, que tem 3 roupinhas, são 3 conjugações, ou seja, am, is e are. Quero lembrar você que am é o verbo be, só que conjugado, ou seja, com a roupinha de am para atender lá na porta dele o I am. E aí, he is, they are, certo? Só que am e is são versões de singular, enquanto are é a versão de plural. No passado, am e is, eles vão alternar e virar um verbo só. Was. Tá aparecendo aí para você na tela. Was. Então, eu sou, I am. Eu era, I was. Ele era, he was, she was, it was. Agora não tem diferença entre o I, primeira pessoa, e as terceiras pessoas do singular. Todo mundo vai ficar was. Então eu estava, I was. Eu estava em casa, I was at home. Eu era feliz, I was happy. Ele estava lá, he was there. Você entendeu? Então é bem simples, né? Bem tranquilo. No caso do plural, a gente vai usar a palavrinha were. Ou seja, are no presente vai virar were. Nesse caso, we were, nós éramos, nós estávamos, they were, eles eram, eles estavam. Então, aí você vai ter a versão de passado no plural. Então, de novo, singular was, plural were. E agora eu quero te lembrar quem é o síndico desse prédio. O síndico aqui do bloco A é o próprio verbo, é o próprio be. Ou seja, se o be estiver vestido de is, ele vai vestido de is mesmo para ser síndico. De are, a mesma coisa. No passado, não muda. O was vai ser o verbo e o síndico ao mesmo tempo. Ou seja, ele vai ser o verbo e auxiliar ao mesmo tempo. O were, a mesma coisa. Ele vai ser o verbo e o síndico da frase ao mesmo tempo. Então a gente pode pegar a mesma referência do presente simples, o auxiliar no presente simples, e aplicar agora no passado simples. Ou seja, se eu quiser dizer eu não estava, uso o próprio verbo com not. I was not home. Eu não estava em casa. Se eu quiser botar interrogação, a mesma coisa. Was I home? Eu estava em casa. Isso vai acontecer com plural também. Eles não estavam aqui. They weren't here. They were not here. Na interrogação, were they here? Resumindo a história aqui, os dois síndicos, tanto do bloco A quanto do bloco B,
eles têm a mesma forma de agir. Ou seja, o be no presente e no passado vai ajudar o not e a interrogação na frase. E aqui no bloco B, o do ou did, o auxiliar, vai ajudar o not e a frase inteira na interrogação. Os dois então têm a mesma maneira de agir. Interessante, né? Agora, cuidado, não misture os verbos de ação ou não ação e o do ou did com o verbo be. Eles agem de forma independente. O be tem um prédio só para ele, uma regra só para ele ali, e ele faz a mesma coisa ao mesmo tempo. Verbo e auxiliar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha sido interessante para você e tenha te ajudado a entender um pouco melhor o passado simples em inglês. Agora, se alguém te perguntar se você já sabe sobre esse assunto, você pode dizer, agora eu sei. Hein? Como é que é was? É was ou was? Was. A pronúncia. Was? Ah, isso é inclusive bom, viu, Sanches? Porque muita gente fala was, was. Porque como se escreve W-A-S, aí a pessoa fala assim, was. E a pronúncia desse A é um som de O. É como se fosse assim, O com acento e S. Was. Então a pronúncia também é importante. E o eri, que é muito comum as pessoas pronunciarem, não tem essa escrita, mas não tem esse som. O som do verbo to be no passado é were. Então, we were, I was, we were. É até bom a gente lembrar isso aí, a pronúncia dessas palavras. Porque apesar de a gente estar ouvindo bastante aqui a pronúncia, na hora de falar a gente acaba puxando para a escrita e não para a fala. Em inglês a gente não tem, gente, escrita e fala do mesmo jeito, ok? É muito raro uma palavra se escrever e se falar do mesmo jeito. Então sempre que você vira uma palavra em inglês escrita de um jeito, pode saber, ela tem 99,999% de chance de não ser falada daquela forma que se escreve, ok? Thank you very much. See you. Bye bye, YouTube.